Olá, eu me chamo Patrícia Oliveira Maciel, sou médica veterinária e pesquisadora da área de sanidade de espécies aquícolas da Embrapa Pesca e Aquicultura. Nessa AgroTeams 2020, eu trouxe para vocês o tema Problemas Sanitários de Peixes Redondos. Bom, eu dividi essa apresentação em 3 tópicos, uma introdução breve, as top 3 doenças de peixes redondos e medidas de biosseguridade. Bom, se eu for feliz na minha apresentação e vocês estiverem receptivos a essas informações, nós teremos os nossos objetivos alcançados. Primeiramente, eu gostaria de definir o tema peixes redondos, que engloba, na verdade, 3 espécies de peixes nativos produzidos no Brasil e seus híbridos, sendo essas 3 espécies o tambaqui, a caranha ou pirapitinga e o pacu. Separei também as grandes fases de produção de peixes, que são divididas em reprodução, alevinagem, recria, engorda, terminação e processamento. Eu separei essas etapas porque ao longo da apresentação eu irei indicar em que fases as principais doenças ocorrem. Bem, ao longo da criação de peixes, assim como em qualquer cultivo animal, técnicos e produtores podem se deparar com surtos de doenças e mortalidades. É muito importante que eles consigam determinar as causas desses surtos e mortalidades para que se possa indicar melhores tratamentos e, especialmente, melhores formas de prevenção para evitar novas ocorrências. As principais doenças de peixes redondos, elas são divididas de 2 formas. As doenças não infecciosas, causadas principalmente por problemas relacionados à qualidade da água, a intoxicação dos peixes por defensivos agrícolas, micotoxinas, por exemplo, e mesmo por erros de manejo. E as doenças infecciosas são aquelas causadas por agentes etiológicos de origem fúngica, viral, bacteriana ou parasitária. As top 3 doenças de peixes redondos que eu irei apresentar para vocês são doenças de origem parasitária. Então eu trouxe uma doença causada por um protozoário, por um crustáceo e por um verme. Vamos começar pela doença do veludo, causada por um protozoário ectoparasita, ou seja, é um parasita que ocorre na superfície externa do corpo dos peixes. O nome científico do parasita causador desta doença é Pseudomonas pilulari, e a gente consegue observar muito bem esses parasitas no nosso canto esquerdo do vídeo. Então, esses parasitas, nessa imagem de microscopia de luz normal, nós observamos os parasitas de formato arredondado, ovalado ou piriforme, fixados às brânquias de um peixe. Esses parasitas se fixam por meio de uma estrutura em formato de pente, denominada de rizocisto. E nesta outra imagem de microscopia eletrônica, que é uma técnica um pouquinho mais aprofundada, a gente consegue observar com mais detalhes esse formato piriforme e essa fixação por meio dos rizocistos. Mas como ocorre os sinais nos peixes doentes? Nós podemos observar nesse vídeo sinais bem característicos de peixes acometidos pela doença do veludo. Então, nós conseguimos observar os peixes nadando em grandes cardumes, principalmente na entrada de água dos viveiros. Esses cardumes também podem ser encontrados nas margens dos viveiros. E esses peixes estão, na verdade, buscando oxigênio. Muitas vezes a água desse viveiro está com concentrações normais de oxigênio. No entanto, como as brânquias dos peixes estão muito acometidas, esses peixes não conseguem realizar as trocas gasosas. É possível observar também alguns peixes saltando para fora da água, ou seja, buscando essa condição mais adequada. Além dessa alteração de comportamento, outros sinais clínicos são visíveis nos peixes,
como, por exemplo, esse aspecto da coloração alterada do muco na superfície corporal dos peixes. Então, a gente observa um muco de coloração esverdeada a amarronzada, por isso o nome da doença de doença do veludo, porque dá esse aspecto ao peixe. As nadadeiras, as extremidades das nadadeiras estão corroídas, porque há uma infecção secundária se instalando nos peixes acometidos, e quando nós observamos as brânquias dos peixes sadios e dos peixes parasitados, a gente observa uma brânquia extremamente escurecida, como essa do lado esquerdo do nosso vídeo. Bom, esta doença ocorre principalmente nas fases finais de recria e nas fases finais de engorda e terminação dos peixes. Por quê? Porque geralmente nessas fases a capacidade de suporte do viveiro está chegando no seu limite. E nesse momento a gente tem uma alta concentração de matéria orgânica na água, geralmente variações maiores na qualidade da água, e isso pode interferir e predispor à ocorrência da parasitose. Além disso, duas condições de qualidade da água estão relacionadas à enfermidade. A primeira delas é a transparência alta da água, que muitas vezes está correlacionada também com baixas concentrações de oxigênio na água do viveiro. E outro ponto bastante importante são as quedas de temperatura noturnas, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, que são eventos bastante corriqueiros e que realmente são sentidos pelos peixes, porque provocam uma imunossupressão dos animais, tornando-os então predispostos a essa parasitose. Outro ponto que pode ser correlacionado à doença são erros de manejo, que provocam essa situação de estresse, causando a doença. Mas, bom, o que fazer? Existem duas formas de tratamento da enfermidade, um produto triclofon e o outro sulfato de cobre. O primeiro princípio ativo existe na forma de um produto comercial disponível para a aquicultura, e o segundo, o sulfato de cobre, é um sal utilizado para controle de algas em ambientes aquáticos. O sulfato de cobre, ele deve ser utilizado com bastante cuidado, porque ele é bastante tóxico em situações em águas de baixa alcalinidade, o que nós encontramos exatamente nas condições desta doença. Em relação aos riscos e benefícios de um tratamento, nós devemos pontuar a questão da situação dos peixes no momento dessa intervenção, porque peixes já muito acometidos e com uma alteração fisiológica muito extensa, geralmente não conseguem responder muito bem aos tratamentos. Um outro ponto é o tamanho dos viveiros, principalmente naqueles casos de final de terminação, final de engorda e terminação. Então, quando o viveiro é muito grande, a gente tem um custo muito elevado para o tratamento e muitas vezes isso não é viável. Outra questão é, em se tratando de peixes na fase final de engorda, vale avaliar a possibilidade de destinação imediata desses peixes para o abate, uma vez que essa doença não é uma zoonose, ou seja, não há risco de transmissão da doença dos animais para o homem. Então, a melhor forma é a prevenção. Então, precisamos evitar o estresse dos animais causados ou por alterações de qualidade da água ou por erros de manejo. Nessas situações de baixas temperaturas, de eventos de baixas temperaturas, deve-se preparar os animais, reduzindo os manejos prévios, durante e após esses eventos de friagem, reduzindo também a alimentação dos peixes e observar o comportamento dos animais, porque o diagnóstico pode ser feito precocemente. A segunda doença que eu listei para vocês é a lérnia do tambaqui, que na verdade não ocorre somente no tambaqui, ela foi descrita no tambaqui, mas ela ocorre em todos os peixes redondos. Trata-se de um crustáceo ectoparasita, ou seja, ocorre na superfície do corpo do peixe, e o seu nome científico é Perulérnia gambitani. Nós observamos nessa imagem esses parasitas alocados na região da boca de um peixe redondo. Trata-se dos parasitas do sexo feminino, pois somente as fêmeas parasitam os seus hospedeiros. A gente tem
nessa imagem mais detalhada, a região A, que é a região da cabeça do parasita, que nós chamamos de âncora, que é uma região que fica, na verdade, introduzida na pele dos peixes, na epiderme dos peixes. Somente a parte B e a parte S, que nós vemos na figura, que é o corpo e os sacos ovígeros, é que nós observamos externamente, como na imagem aqui da direita. Bom, essas fêmeas, elas colocam em torno de 300 ovos que vão eclodir no ambiente e desenvolver-se na forma de náuplios, que é essa segunda figura, e esses náuplios, por sua vez, se desenvolvem até copepoditos, que é a terceira figura aqui listada. Esses copepoditos já na forma de macho e fêmea copulam no ambiente e somente a fêmea vai ter acesso ao hospedeiro e continuar o ciclo. Desde a liberação dos ovos até o desenvolvimento a copepoditos, nós temos em torno de 15 dias de ciclo. Depois disso, desde o copepodito acessar o seu hospedeiro até iniciar a produção de ovos, é uma informação não existente na literatura. Devido à localização desses parasitas, menos frequentemente na superfície do corpo, como nós vemos nessa imagem do canto direito da tela, é um parasita na base das nadadeiras, e mais frequentemente na boca, nas brânquias e nos arcos branquiais dos peixes e língua. Devido a essa localização principal, os sinais clínicos são relacionados à hiporexia ou anorexia, que são a diminuição do consumo de alimento até a sua cessão, perda de peso ao longo do tempo, apatia dos animais e predisposição a infecções secundárias. Esta é uma parasitose que ocorre principalmente na reprodução, especialmente nos reprodutores e matrizes, em peixes de engorda, terminação e processamento. Eu listo aqui os peixes em processamento, uma vez que esse aspecto dos parasitas na boca dos peixes provoca esse aspecto repugnante que pode comprometer a comercialização do pescado inteiro. Bom, e quais são as formas de tratamento? Existem duas principais formas, que é pelo uso do triclorfon, já citado anteriormente, e do diflubenzuron, que é um outro químico usado na agricultura para controle de crustáceos. Então, ele é um químico que não existe risco para os peixes, porque sua função é o controle, interferência, na verdade, do crescimento da carapaça dos crustáceos, que é formada por quitina. Ele não tem nenhuma função e ação contra vertebrados, no caso os peixes. Então, ele é bem seguro nesse aspecto. No entanto, se for aplicado na água, ele tem uma situação de comprometimento de toda aquela fauna acompanhante, incluindo ali o zooplâncton presente nos viveiros. Então, esses riscos e benefícios de um tratamento devem ser sempre avaliados. Eu já citei anteriormente a questão de avaliar se os peixes na fase final de engorda e terminação podem ser imediatamente direcionados para o abate. Nesse caso também, este é um parasita que não tem risco de transmissão para o humano durante o consumo, não é uma zoonose. E nos casos de animais em fases iniciais de infecção, pode-se avaliar o tratamento pela via oral. Então, novamente, a prevenção é o melhor remédio, evitando a entrada de peixes contaminados na propriedade, realizando procedimentos de quarentena. Essa quarentena de peixes é um procedimento que não é pré-definido e determinado, não existe um protocolo certo, mas é possível adaptar técnicas e meios para a contenção de doenças dentro de uma propriedade. É importante realizar o vazio sanitário entre ciclos produtivos para eliminar aquelas formas de vida como os ovos, náuplios e copepoditos que eu citei anteriormente. Realizar a inspeção sanitária dos peixes nas biometrias frequentes que devem ser realizadas, pois uma vez que o parasita é observado a olho nu, essa inspeção ela é bastante importante.
A desinfecção de redes e utensílios deve ser preconizada, bem como os cuidados no empréstimo desse material. Vamos então para o nosso top 3 de doenças de peixes redondos. Eu trouxe para vocês então a acantocefalose, que é uma verminose causada por um parasita, um endoparasita intestinal. Então a gente observa nessa imagem um intestino de tambaqui repleto de acantocéfalos. A espécie descrita para tambaquis e que também ocorre em caranhas, tambatingas e pirapitinga, é a espécie denominada de Neoequinorhynchus buchneri. Então, só reforçando, é uma espécie que ocorre em tambaqui, na caranha e nos seus híbridos, incluindo híbridos com pacu. No entanto, para pacus puros, foram descritas outras 2 espécies de acantocéfalo, porém sem relatos de doenças importantes. O verme adulto apresenta como nós podemos ver nessa imagem à esquerda, uma região anterior, uma cabeça com 2 coroas de espinhos. Essa cabeça, uma vez o parasita no interior do intestino dos peixes, ela penetra na mucosa do intestino. E o que nós observamos nessa imagem aqui do meio é uma imagem de uma técnica que nós chamamos de histologia. Nós cortamos o intestino ao meio e observamos em microscopia o que a gente observa nessa imagem. Então nós temos no centro, em rosa, o parasita no interior do lúmen intestinal. Então essa região em branco é o lúmen do intestino, e no entorno, essa outra região rosa com pontos arroxeados, trata-se do intestino, né, das células do intestino. E a gente consegue observar nessa imagem 2 espinhos, especificamente penetrando nessa mucosa do intestino, e é exatamente isso que acontece, provocando um processo inflamatório bastante importante nos peixes, ainda mais em se tratando de uma carga alta de parasitas. Essa lesão da mucosa estimula também uma redução na absorção dos nutrientes pelos peixes. Outro ponto importante que pode ocorrer nesta parasitose é a obstrução do trato intestinal em situações mais avançadas da doença, provocando especialmente hiporexia, que é a redução da alimentação, chegando à anorexia. Os peixes já não se alimentam, começam a perder peso, e há registro na literatura de redução, perdas econômicas relacionadas a este parasita. Em relação ao ciclo de vida do acantocéfalo dos peixes redondos, nós temos no centro da imagem um tambaqui, mas representando esse grupo de peixes redondos, que é o hospedeiro definitivo, ou seja, é nele que se encontra o peixe adulto em seu intestino. No intestino, macho e fêmea de parasitas copulam, e as fêmeas liberam ovos no ambiente por meio das fezes. Esses ovos, por sua vez, são ingeridos pelos hospedeiros intermediários, desenhados aqui no nosso canto esquerdo da tela, representados pelos zooplânctons presentes no viveiro e que são o alimento natural dos nossos peixes redondos. Então, esses hospedeiros intermediários se infectam pelos ovos, esses ovos vão se desenvolver no interior do plâncton, e uma vez os peixes se alimentando desse plâncton, irão se contaminar. Desde a liberação dos ovos até o desenvolvimento desses parasitas no interior dos hospedeiros intermediários, o ciclo dura em torno de 30 dias, mais algum tempo não definido na literatura, desde o amadurecimento desses parasitas adultos até a sua produção de ovos. Há até um registro científico interessante de um pesquisador que relatou essa larva infectante do acantocéfalo, como nós observamos na figura, nesse detalhe aqui na esquerda, de uma larva de acantocéfalo saindo do interior de um zooplâncton do tipo Ostracoda, que foi o zooplâncton mais correlacionado às ocorrências de
acantocéfalos em tambaquis. Então, é exatamente essa forma, essa situação que ocorre no interior do trato intestinal do tambaqui, uma vez que ele ingere um zooplâncton contaminado. Bom, como tratar essa enfermidade? Na verdade, nós ainda não temos tratamento específico para a acantocefalose. Existem já alguns testes in vitro e resultados neste formato publicados, com resultados interessantes para muitos produtos químicos já disponíveis no mercado. No entanto, quando esses produtos são testados in vivo, ou seja, diretamente nos peixes, via oral, por meio da alimentação, os mesmos efeitos não são obtidos. A gente tem muitas interferências aí nesses testes in vivo, que a gente ainda não chegou num resultado expressivo, importante, que já possa ser transferido. Então, para a acantocefalose, o principal é a prevenção, especialmente mantendo áreas livres de acantocéfalo. Então, evitar a entrada de animais contaminados nas propriedades. Realizar a quarentena de animais adquiridos, especialmente reprodutores. Realizar o vazio sanitário daquelas estruturas de cultivo que tiveram a ocorrência desta doença, e aprender a conviver com este parasita, mantendo as cargas parasitárias baixas e não havendo um comprometimento mais acirrado dos peixes cultivados. Bom, então eu trouxe para vocês 3 doenças de peixes redondos, uma doença causada por um protozoário, a doença do veludo, outra causada por um crustáceo, a perulérnia, e outra doença causada por um verme, o acantocéfalo. Patrícia, são apenas esses 3 parasitas que ocorrem nos peixes redondos? Não, existem outros. Eu listei apenas esses 3 para nós começarmos a nossa conversa e destaco a importância de muitas medidas que eu coloquei aqui de prevenção, que fazem parte de medidas globais de biosseguridade numa propriedade aquícola. O que é a biosseguridade? A biosseguridade são medidas que nós tomamos para evitar a entrada de doenças na piscicultura e medidas que tomamos para, uma vez aquela doença sendo registrada na propriedade, como contê-la e não permitir a sua dispersão em toda a piscicultura, em todos os lotes mantidos. Então, essas medidas de biosseguridade são muito importantes de serem seguidas para evitar essas 3 doenças e muitas outras que podem ocorrer no sistema de cultivo de peixes redondos. Eu me coloco à disposição de todos para tirar dúvidas e agradeço a atenção. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.